Bom, se você está acompanhando os vídeos, você viu na primeira parte lá que nós estamos demolindo com o quarto evangelho e mostrando que esse quarto evangelho é herético e imundo, que ele veio lá dos gnósticos, que ele não está nas escrituras original. Muitos pensam que a Bíblia, o canon da Bíblia foi pelos apóstolos, está enganado. O canon da Bíblia foi formado pela Igreja Católica e ela pôs 7 livros a mais que os evangelhos tirou depois, mas mesmo assim ainda deixou esse livro imundo aqui que eles falam que foi o apóstolo João que escreveu. Então vamos lá, se você é religioso, já estou avisando logo que o Eterno vai te libertar hoje dessa religião, desse engano que você está nele. E tem uns críticos aí que gostam de ficar criticando, dizendo que nós estamos pregando heresia, então vamos ver quem é o herege agora, né? Isso aqui está dentro do sistema ou se é nós? Aqui vem então, dando continuidade à parte 1. Aqui vem, aqui ó. Deixa eu pegar aqui. Ali se diz que os apóstolos receberam o Espírito Santo. João, ó, o próximo erro desse quarto evangelho está em João capítulo 20, versículo 22. Ali se diz que os apóstolos receberam o Espírito Santo antes do Pentecoste, antes do dia de Pentecoste. Quando o Salvador acabou de ressuscitar, diz que ele apareceu para eles em João capítulo 20, versículo 22, e falou assim, ó, recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles. É verdade? Mentira. Isso nunca foi verdade. Mentira cabeluda. Por que, Rômeus? Porque no livro de Atos, capítulo 1, versículo 5, ele falou assim, ó, vocês agora ficam em Jerusalém que eu vou para a glória, aí eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. Então, quem é que está mentindo agora? É o livro de Atos ou é o livro de João? Porque o livro de João está dizendo que eles receberam o Espírito Santo antes deles subir. Mas o livro de Atos está dizendo que não, que era para eles ficar lá em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Quando o Filho foi para a glória e foi exaltado pelo Eterno, aí ele derramou o Espírito Santo sobre eles. Então está em Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, versículo 1. Entendeu? E Lucas também 24. Então, veja bem, o próximo erro deste falso evangelho está em João 21, 25. Ali se diz que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos a respeito dos milagres do Machia. Lucas 21, 25. Aí eu pergunto agora para os pregadores desse quarto evangelho, você não tem vergonha de acreditar num livro desse, não? Aqui está dizendo que se fosse para poder escrever os livros sobre os milagres que o Salvador fez, diz que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Nem no mundo inteiro caberiam os livros. Mas ele fez milagre, hein? Nossa, fez milagre demais. Irmãos, então, sai dessa Babilônia, irmão. Isso é heresia, irmão. Não existe isso, não. Um homem vai fazer milagre que nem no mundo inteiro cabe os livros com respeito aos milagres dele. Para quem não sabe, o Salvador Yahshua Mashiach, ele pregou só 6 meses na terra. João Batista pregou 6 e ele pregou 6. Mas o quarto evangelho diz que ele pregou mais de 2 anos. 3 anos o quarto evangelho diz que ele pregou. Mas o verdadeiro evangelho é só você pesquisar. O problema é que as pessoas têm preguiça de correr atrás. Pesquise e olhe no livro de Mateus, Marcos e Lucas quantas Páscoas ele passou na terra. Ele passou só uma Páscoa e morreu nela. Quando ele chegou nela, ele morreu nela. João Batista pregou 6 meses e ele pregou 6. Por isso que tem muito pouca coisa com respeito ao Salvador escrito. Está entendendo agora? Porque ele não pregou 3 anos, como afirma o quarto evangelho. Hoje você vai ver a mentira desse quarto evangelho caindo por terra. Então vamos lá. Ali se diz que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Isso é um absurdo. Uma grande mentira. Esse evangelho também diz que o Mashiach curou o filho de um oficial. João capítulo 4, versículo 46 e 53. Diz que o Salvador curou o filho de um oficial. O oficial foi ter ele curou o filho de um oficial. Vamos ver? Agora o que diz? Mas o verdadeiro evangelho desmente dizendo que não era um oficial, e sim um centurião. E não era seu filho, e sim seu servo. Lucas capítulo 7, versículo 10. Vamos ver se era o filho, se era um oficial. Vamos ver? E se era seu filho? Lucas 7, versículo 10. Segura o espírito de religião aí, viu, seu crítico? Tem uns críticos aí, segura aí, crítico. Hoje eu quero mostrar para você quem que é o quarto evangelho. Sei lá, fazer comentáriozinho lá embaixo. Vai lá, agora e faz. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Aqui, ó. E tendo soldado as minhas ordens. Olha o centurião falando. Eu tendo soldado as minhas ordens, eu disse para eles, vai e eles vão. Centurião. E não era seu, e não era... E olha o que diz aqui, ó. E não era seu filho, não, era seu servo. Seu servo. Quem está mentindo? É Lucas ou é João? Segura lá, vamos lá. No falso evangelho se diz que o Salvador carregou a cruz até no Calvário. João 19, versículo 17. Diz que o Salvador carregou a cruz até no Calvário. Vamos ver isso?
João 19, versículo 17. Aqui, ó. E ele saiu carregando a sua cruz e chegou ao chamado lugar Caveira. E, ó, ele foi até lá no Gólgota carregando a cruz. Foi mesmo? Mentira, não foi. Quem carregou foi Simão Cirineu. Vamos ver? Isso também é uma grande mentira, pois como um homem que passou a noite numa prisão e no outro dia foi chicoteado até quase a morte, Isaías 53, 5 e Marcos 15, 15, poderia ainda ter força para carregar um madeiro que pesava mais que o seu próprio peso? Como é que ele dá quando fazer isso? Ele estava fraco, todo esgotado. Não, Yauxa não levou a cruz até o Calvário, pois não tinha mais força para isso. Os soldados romanos obrigaram um homem chamado Simão Cirineu para levar o madeiro. Lucas 23, 26. Vamos ver agora? Quem é que levou a cruz? Vamos ver se foi ele ou se foi Simão Cirineu? Lucas 23, 6. Olha aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu e, certificando-se de que pertencia à jurisdição de Herodes, transferiu para Herodes. Aqui, ó, Lucas 23, 26. Peguei o versículo errado aqui, ó. Enquanto levavam, tomaram um certo Simão de Cirene que vinha do campo e lhe puseram-lhe a cruz para levá-lo atrás de Yauxa. Então quem levou foi Simão Cirineu. Marcos também mostra isso. Marcos, deixa eu pegar aqui. Veja aqui, ó, Marcos 15, versículo 21 também nos mostra que quem levou foi Simão Cirineu. Marcos 15, versículo 21, aqui. Requisitaram certo Simão Cirineu, que passava por ali, vindo do campo, para que carregasse a cruz. Era o pai de Alexandre e de Rufo. Quem levou agora? Foi Yauxa ou foi Simão Cirineu, o filho, pai de Rufo, hein? Foi Simão Cirineu ou foi o Machia que levou? Ou o quarto evangelho? Está dizendo que foi o Machia que levou. Mas qual que é o verdadeiro? É o quarto evangelho ou é Lucas mais Marcos? Segura lá, meu irmão. Segura aí. Você não viu nada ainda não. Que agora nós vamos fazer um negócio agora é bem feito. Vai gastar parte 1, parte 2, parte 3, mas nós vamos detonar com o quarto evangelho. Para ver se esses homens têm coragem de continuar pregando heresia para os outros ainda. Vamos lá. No falso evangelho se diz que o Salvador estava sendo julgado por Pilatos na sexta hora, meio-dia, João 19, 14. Nossa, essa é boa, essa é tremenda. Veja bem aqui, ó, o crítico. Diz que no quarto evangelho, diz que o Salvador estava sendo julgado por Pilatos na sexta hora, meio-dia. Presta atenção. Na sexta hora, Pilatos estava julgando ele. Olha para vocês, o tanto que esse evangelho é herético e mentiroso e imundo. Vamos lá. Mas o verdadeiro evangelho desmente essa mentira, dizendo que na terceira hora, 9 horas da manhã, Yauxa já era crucificado. Vamos lá. Marcos 15, versículo 25. Olha o que o texto diz. Era a terceira hora, quando o crucificaram. E agora? No livro de João, diz que meio-dia, Pilatos estava julgando ele. Mas no verdadeiro evangelho, diz que 9 horas da manhã, ele não estava sendo julgado por Pilatos, não. Ele já estava, era pregado lá no madeiro. Quem que é o mentiroso agora? É o Romilson? É o Romilson? Então o Romilson é mentiroso, Marcos também é mentiroso. Lucas também é mentiroso, né? Romilson é herege, Marcos mais Lucas também é herege. Porque Marcos está dizendo que 9 horas da manhã ele já estava, era crucificado. E na sexta hora, meio-dia, havia trevas sobre a terra. Marcos 14, 33. Vamos ler, que aqui nós temos que mostrar a Bíblia. A hora sexta, meio-dia, que Pilatos disse que ele estava sendo julgado, já estava, era tendo trevas. Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Aí, e a hora nona, o Salvador deu um grito. Aí 3 horas da tarde, ó, ele morreu. Então havia trevas sobre a terra, coisa que o falso evangelho não se lembra. O falso evangelho não lembra que houve trevas sobre a face da terra, não. O falso evangelho não registra isso, não. Ele não lembra desse fato importante, não, que aconteceu trevas sobre a face da terra. Não teve isso, não. E na hora nona, 3 horas da tarde, Yauxa morreu. Marcos 14, 34. O véu do santuário se rasgou, mostrando assim que o caminho para o Altíssimo agora estava aberto. Marcos 15, 38. Coisa também importante que o falso evangelho não registra. O falso evangelho esqueceu que o véu do santuário rasgou. Esqueceu uma coisa importante dessa, mostrando que o caminho agora está aberto para nós ir até o Altíssimo. O quarto evangelho não mostra isso. Não mostra as coisas importantes, ele não mostra. No falso evangelho, no Getsêmani, na hora da morte do Salvador, ele não faz nenhuma oração a seu pai. Ou seja, ele nem se lembra que ele tem um pai. Ele orou?
Ô meu pai, por que me abandonaste? Igual está no outro evangelho lá. Ele orou, ele pelo menos orou ao pai. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Ele orou no quarto evangelho, fez uma oração ao pai. Não fez. Sabe por que ele não fez? Eu vou te explicar por que ele não fez. Ele não fez porque o quarto evangelho é Deus Todo-Poderoso descendo. Deus não tem pai. O Todo-Poderoso, o Altíssimo, desceu na terra e se encarnou. Então como é que o próprio Deus vai orar para ele mesmo? Hã? Por isso que o quarto evangelho ele não faz nem uma oração para o pai dele, porque ele não tem pai. Ele é o próprio Deus que se encarnou e veio na terra. Então, agora interessante que ele não faz oração para o pai dele, ele não tem pai, mas ele tem mãe. Você quer ver? Vamos lá. Então veja bem. Deixa eu pegar aqui. Posso perder o foco aqui não. Que hoje nós vamos esbagaçar esse quarto evangelho. Então vai lá. Deixa eu pegar aqui, ó. No falso evangelho, coisa para mim que ele não é importante. E Yaush não faz nenhuma oração a seu pai. Ele nem mesmo lembra que tem um pai. Segundo o falso evangelho, um homem chamado Nicodemos de José Arimateia. Já assim nós chegamos lá na mãe dele. Um homem chamado José de Arimateia ungiu a Yaush para o seu sepultamento. João 19, 38 e 39. Por isso que este evangelho não diz que as mulheres levaram perfumes e aromas para ungir o Salvador. Em João 20, versículo 1, ela não levou não um unguento para ungir não. Para que elas iam levar? No próprio livro fala que primeiro quem ungiu foi José de Arimateia. Aí quando as mulheres vão lá no túmulo para visitar ele no mesmo livro ainda, diz que elas não levou perfume para ungir não. Por quê? Porque o livro já registrou que ele já foi ungido. Então para que elas levaram?